Vocês já perceberam como a nossa vida é monótona? Vamos pra escola, pro trabalho, chegamos em casa e fazemos algum hobby, pedimos pra voltar com a nossa ex e dormimos. Para no dia seguinte, só repetirmos a mesma coisa. Às vezes, a gente só queria viver o conflito de uma guerra mundial diretamente do seu ápice de adrenalina, ou ir pra mata caçar alguns animais, ou é claro, escapar de situações de vida ou morte. É claro que isso na vida real possivelmente iria nos matar, mas pra nossa felicidade, podemos sim viver isso de uma forma épica e sem perigo nenhum nos videogames. Uma das melhores coisas dos videogames é com certeza ser protagonista em aventuras inesquecíveis, que possuem momentos memoráveis e nos fazem querer continuar jogando só pra ver qual será o passo dessa nossa grande jornada. O PS3 é um game que pôde levar essas aventuras a outro patamar, com cenários maiores, gráficos mais lindos e muita ação. Eu sou o Samurai e no vídeo de hoje temos os melhores jogos de ação e aventura disponíveis para o PlayStation 3. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar esse nobre rapaz. Se gostar do vídeo, se inscreva. Bora lá. Samurai. Já vamos começar com polêmica, porque nesse canal é assim, o Sam é maluco. Todo torcedor do América é maluco. E o jogo é o Castlevania Lords of Shadows. Após vários jogos da saga para o PlayStation 2, agora era a oportunidade perfeita de explorar uma geração com hardware superior, podendo ter cenários maiores e ser de vez uma grande aventura para explorar esse mundo de criaturas místicas. Foi então que a desenvolvedora Mercury Steam, sob a tutela da Konami e nada mais nada menos do que a Kojima Productions, buscou fazer uma releitura completa do universo de Castlevania, considerada inclusive pelos produtores como um renascimento para a franquia, levando os jogadores às origens do mal. O que o pessoal não curte muito nesse game é o fato dele ter elementos de muitos outros jogos na sua fórmula, e isso realmente não é mentira. Podemos ver claramente as inspirações de God of War no combate e algumas de Shadow of the Colossus em alguns chefes. Apesar dos próprios fãs falarem um pouco mal desse game, isso não é o suficiente para tirar o brilho de Castlevania Lords of Shadow. O sistema de combate, que bebe muito da fórmula God of War, é bom sim de se jogar, e também temos alguns puzzles para resolver ao longo da jornada. E o que falar dos gráficos desse game? Nossa senhora, é lindo demais. Os cenários são cativantes, lindos e memoráveis. Castlevania Lords of Shadow garante seu lugar nessa lista por ser uma grande aventura. Sabe aqueles jogos que você pode simplesmente destruir tudo? Pois é, Prototype 2 é um desses jogos. O melhor desse game é o senso de poder que ele dá ao jogador, com você sendo muito forte, podendo seguir o caminho que quiser. O herói de Prototype 2 é James Wheeler, soldado do exército americano que perdeu sua família para o vírus que infestou a cidade enquanto ele estava em uma missão no Iraque. Aí, quando ele volta para essa cidade, ele acaba descobrindo que o responsável pela morte de sua família é Alex Mercer. Que até aí tá tudo bem, quem é Alex Mercer? Ele é só o protagonista do primeiro jogo. Ninguém nesta terra consegue agradar todo mundo. Tipo, como assim? No primeiro game você era o herói e no outro é você quem fez as coisas ruins, mesmo você não controlando mais ele na continuação. Como dizia meu tio Carlos quando ele se embriagava no barzinho da esquina: ou você morre herói, ou vive tempo o bastante para se tornar o vilão. Sim, ele era um cara bem filósofo quando estava embriagado. Isso quando não estava tentando arrumar briga. Você! Eu também de você! E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! O sistema de evolução desse game continua sendo executado de uma forma muito agradável, deixando que o jogador decida o que ele quer que seja evoluído e qual habilidade que deve ser aprimorada. Graças a isso e com novos poderes sendo ganhos, James transforma seu braço em lâminas afiadas, bolas de ferro que esmagam tudo ao seu redor e até um chicote. Não esse chicote, seu pervertido. Os gráficos nessa continuação estavam melhores e o enredo desse game é bem bacana. Esse jogo é muito recomendado para quem gosta daquele game de ação em mundo aberto, repleto de missões secundárias e que você pode destruir tudo ao seu redor. A saga
COD tem vários games divertidos e pro PS3 eu escolheria um até que diferente, já que todo mundo já conhece Black Ops 1, Black Ops 2, esses aí todo mundo já sabe de cor. Para esse vídeo eu escolhi um jogo diferente, o Call of Duty World at War. Esse game é muito bom e eu vejo pouca gente falando dele. Seu começo naquela praia é bem legal e logo aqui podemos ver como esse game é bonito. O jogo traz muitas áreas de florestas e vegetações. Esses ambientes foram criados com perfeição, mas são bem pequenos e você não pode ver muita coisa, já que o jogo não é tão aberto assim. Ainda assim, são ambientes impressionantes, com um rio cortando as matas ou praias com palafitas e cabanas construídas na margem, que dá uma ambientação perfeita para o cenário que ele retrata, já que esse COD tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, mas dessa vez focando nas batalhas contra o Império Japonês ocorridas no Oceano Pacífico. Além disso, uma fase maior vai abordar a missão da Alemanha pela União Soviética. Por isso, o tempo do jogo é dividido entre duas perspectivas diferentes: os russos tentando sair do país de origem e invadir a Alemanha, e do outro lado os americanos lutando nas ilhas do Pacífico. E quem conhece essa parte da história sabe como os japoneses eram sinistros. Nesse game eles colocam umas folhas assim e se escondem, então tem inimigos saltando das folhagens, atirando de cima das árvores e utilizando pontos estratégicos como cobertura. Esse é um grande game de ação que diverte qualquer fã de FPS por aí. O primeiro game da saga Infamous foi uma grata surpresa na época. Controlar um herói com poderes elétricos é uma ótima ideia, porém, esse primeiro game ainda tinha muito a melhorar, com uma jogabilidade que era um pouco travada e os gráficos que não eram nada demais. Foi então que sua sequência chegou e melhorou tudo que foi apresentado no primeiro título. A história do segundo game continua logo após os incidentes do primeiro jogo da série. Nosso herói Cole encontra-se diante de um novo problema: acabar com um monstro conhecido como a Fera, que destrói tudo que encontra ao seu caminho. O problema é que o nosso protagonista é fraco demais para derrotar esse monstro, e por isso ele vai se esconder e tentar recuperar seus poderes para poder eliminar de vez essa ameaça. O enredo desse game lembra muito uma aventura de histórias em quadrinhos. Infamous 2 conquista muito pela sua estética de quadrinho e de super-herói, pelo fato de ainda ser dublado em português, o que ajuda muito na imersão desse game e o torna bem mais divertido. Nesse game nós também temos um mundo aberto para brincar à vontade com os poderes de super-herói, e conforme vamos avançando no game, vamos adquirindo novos poderes para podermos ficar mais forte e concluirmos nosso grande objetivo. A jogabilidade desse game é bem divertida, certamente é um game de ação e aventura que vale muito a pena. Os primeiros dois jogos da saga BioShock impressionaram por um fato: ao contrário de muitos outros jogos, eles não se passam em uma superfície, mas sim em uma cidade embaixo d'água. E se não fosse o bastante, o terceiro jogo, chamado BioShock Infinite, vai ainda mais longe, com uma cidade entre as nuvens. A história de BioShock Infinite se passa antes do acontecimento do primeiro jogo. O enredo traz alguns elementos bastante desconhecidos da franquia, como o protagonista inicialmente sem passado e a temática da distopia, representada pela decadência de uma sociedade repleta de seguidores fanáticos liderados por um tirano. Em Infinite, a história gira em torno de três eixos: os passados do nosso protagonista, Elizabeth, uma nobre donzela, e a história dessa cidade misteriosa chamada Columbia. As armas de fogo, os poderes, os itens espalhados por todo canto, as mensagens de rádio, as barras de vida e energia, tudo que a gente gostava nos outros jogos está presente de novo e ainda melhor nesse game. Ainda tem a chegada da Elizabeth, que deixa tudo melhor. E felizmente, ela não é uma personagem do tipo donzela indefesa que precisa ser salva toda hora, como uma certa pessoa que eu prefiro não mencionar o nome. Na verdade, é Elizabeth que ajuda o jogador nos momentos de aperto, seja procurando por munição extra, avisando sobre a chegada de inimigos ou utilizando a sua habilidade especial. Essa mulher é demais. Os gráficos e a parte sonora de BioShock Infinite são simplesmente impecáveis. A cidade de Columbia é deslumbrante em cada detalhe, seja a iluminação, a riqueza de objetos em cena ou a movimentação fluida dos personagens. Tudo nesse game dedica grande dedicação e cuidado que a equipe de desenvolvimento teve com esse game. Fez uma aventura que não é um astronauta, mas que nos leva aos céus. Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. E
agora irei falar de um jogo que possivelmente irá me fazer ser procurado por toda a comunidade gamer fã de Resident Evil. Sei muito bem o quanto a galera odeia esse jogo, mesmo assim estando ciente de todos os riscos, eu irei colocar esse game amaldiçoado nessa lista de melhores jogos de aventura do PlayStation 3. É isso mesmo, Resident Evil 6. Não, calma. Resident Evil 6? É claro que não. Esse jogo é terrível. Fique a bolacha. Não quero não. Mas não deixando de ser um divisor de águas, o verdadeiro game é o Resident Evil 5. Eu sei, esse não é lá um dos favoritos da galera, e ele pode até ser um péssimo Resident Evil e um péssimo survival horror, mas não podemos negar que ele é um ótimo jogo de ação, e bote ação nisso. São vários momentos que você deve lidar com grandes hordas de inimigos e outros inimigos gigantes como chefes, além de que agora o modo história era todo cooperativo e você estava sempre com sua parceira Shiva para ajudar a lidar com os inimigos, podendo até zerar de 2 pessoas. C5 se passa na África, mais precisamente na região onde os integrantes da BSAA são enviados para conter o uso de armas biológicas que assolam todo o continente. Esse game tinha gráficos impecáveis para a época, mesmo sendo bem criticado, ainda assim é um ótimo jogo de ação e aventura, uma campanha muito longa. Pelo seu charme de poder jogar com um amigo, certamente vale estar nesse vídeo. Em Far Cry 3, controlamos Jason, o nobre rapaz que durante suas férias com amigos em uma ilha paradisíaca acabam sendo sequestrados por piratas insanos que controlam o local. A partir daí temos que nos tornar mais fortes e tentar salvar nossos amigos da mão de Vaz, o grande vilão desse game, que vive às custas do tráfico de seres humanos, e é por isso mesmo que ele ainda mantém nossos amigos vivos, é porque ele pretende ganhar uma grana extra em cima deles. O cara é o mestre do capitalismo. Cada momento de encontro com o Vaz é sempre tenso e imprevisível, levando em consideração que ele costuma perder a cabeça em qualquer momento. A campanha single player desse game tem várias missões e elas são bem variadas. Algumas têm foco em combate, em perseguições e outras em fugas. De vez em quando a gente tem até que recuperar algum objeto ou queimar o estoque de drogas dos contrabandistas. E após completar as missões de introdução, a gente fica livre para fazer o que bem quiser nessa linda ilha paradisíaca e repleta de animais e de uma densa floresta. Far Cry 3 te dá uma aventura inesquecível. Explorar essa ilha paradisíaca e só andar por aí descobrindo cada lugar já é muito divertido, e certamente ele se consagra como um dos melhores jogos de aventura do PlayStation 3. Assassin's Creed 4 começa de uma maneira bem diferente. Nós não controlamos um assassino como de costume, mas sim um corsário chamado Edward. Durante uma tempestade, o nosso navio é atacado por inimigos, sendo eles liderados por um assassino que teria de eliminar toda a tripulação na embarcação, incluindo nosso protagonista. Só que depois de sobreviver ao náufrago e derrotar nosso inimigo, Edward rouba suas roupas e assume a sua identidade a fim de pegar a recompensa que ele ganharia pelos assassinatos. Contudo, ao chegar ao seu destino, Edward percebe que uma missão muito maior o aguarda, fazendo-o se aventurar em uma nova vida de crimes. E nossa, essa vibe de piratas e assassinos casou tão bem que resolveram fazer um jogo só com essa temática e ficou muito bom ainda por cima. As batalhas em alto mar e navegar pelas águas caribenhas é muito divertido e faz as horas passarem e a gente nem vê. Os cenários e a própria água também são lindos e saltam os olhos. Para muitas pessoas, esse é o melhor jogo da franquia, isso porque sua ambientação é muito bacana e a jogabilidade é incrível, tanto como uma trilha sonora muito boa. Até hoje esperamos o Assassin's Creed 4 2. O reboot de Tomb Raider chegou em 2013, prometia trazer uma nova abordagem para a já conhecida e fodona Lara Croft. O jogo mostra uma Lara mais inexperiente, muito mais humana e bem vulnerável, mas não menos habilidosa e incrível. Ela corre, salta de distâncias incríveis e agarra-se de bordas para alcançar locais mais altos. O único botão faz a Lara rolar para escapar de tiros e golpes corpo a corpo. Na medida que você consegue novas habilidades, essa esquiva ainda serve para dar um golpe fatal que sequer exige o uso de armas. Me diz se essa não é a mulher da minha vida. Essas habilidades foram uma novidade muito bem-vinda na franquia. Na medida em que você explora as áreas da ilha, coleta relíquias e documentos, caça animais e mata inimigos de maneiras diferentes, você consegue pontos até subir de nível. Quando isso acontece, você pode escolher uma nova habilidade para dominar. Existem dezenas delas divididas em categorias diferentes, como combate, sobrevivência e caça. Isso ajuda cada jogador a personalizar a experiência à sua maneira e ir evoluindo nossa personagem. Quem prefere ser mais
mais discreto, dominar o arco e flecha e realizar assassinatos silenciosos, pode preferir dominar a habilidade de sobrevivência e caça. Já quem gosta de ação e tiroteios tem à disposição uma série de melhorias de combate. Os cenários desse game são deslumbrantes e fazem uns fãs tradicionais se lembrarem dos primeiros jogos, nos quais Lara percorria ambientes abertos e selvagens. Tomb Raider de 2013 é um jogo que serviu para colocar nossa heroína de uma forma mais humana, mas sem perder o seu lado de durona e dura na queda, com uma aventura que tem um enredo místico e uma ilha lindíssima para se explorar. Certamente ficou marcado como um dos melhores jogos de ação e aventura da geração do PlayStation 3, ficando praticamente com o segundo lugar da nossa lista. Senhoras e senhores, apresento-lhes o jogo que é considerado por muitos como o melhor jogo de ação e aventura do PS3, Uncharted 2. O segundo capítulo de Uncharted trouxe uma experiência única e memorável do começo ao fim. Esse game tem cenas tão marcantes que não perde em nada para grandes filmes de Hollywood, cheio de personagens hilários e únicos, dentro de uma aventura que ora foca na ação, ora em quebra-cabeças. Entre escaladas em ambientações extremas, cenários abertos que esbanjam beleza e ação lotada de perigo, Nathan Drake se depara com diversas situações de surpresa e risco. Isso faz com que temos várias cenas de ação surpreendentes. Os combates estão ainda mais realistas, já que Drake, além de usar armas como metralhadoras, shotguns e até bazucas, ele também pode lutar corpo a corpo com os inimigos. Seguindo a linha do primeiro game, Nathan Drake e seus parceiros precisam encontrar uma misteriosa cidade antes que um grupo de mercenários chegue primeiro. A cidade da vez é Shangri-La, e o jogo se inspira bastante nas aventuras de Marco Polo e lendas populares para criar a ambientação e movimentar a história do game. Desde o começo, somos presenteados com sequências cinematográficas de encher os olhos, como a cena do trem em movimento. Muitas pessoas acham esse game o definitivo no quesito ação e aventura, e eu acho que esse jogo é muito bom e vale com certeza a presença nessa lista. E você, qual é a sua opinião? Qual é o seu top 3 melhores jogos de aventura que você já jogou? Comente aí. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para muito mais vídeos como esse. Tamo aí na atividade. Até o próximo vídeo. Valeu!